Bem-vindo à nossa aula Eletricidade e suas aplicações mais comuns. Primeiro, veremos um desenho ilustrando a diferença entre uma lâmpada de alto consumo e uma lâmpada de baixo consumo. A diferença entre elas é que a lâmpada de alto consumo aquece muito e desperdiça muita energia com geração de calor. Já a lâmpada de baixo consumo é mais eficiente porque aquece menos, assim usa energia apenas para gerar luz. Veja o vídeo. Lâmpadas de baixo consumo gastam 1/5 da energia das lâmpadas comuns. Ajude a salvar o planeta. Use lâmpadas de baixo consumo. Para entender o que é eletricidade, precisamos rever sobre os átomos. Numa aula passada, aprendemos que a matéria é feita de átomos, e que os átomos podem ser vistos com a ajuda de microscópios superpotentes como este que vemos na imagem. Essas bolinhas brancas são átomos de carbono fotografados por microscópios superpotentes. Estes são átomos de ouro. Os átomos são feitos de 3 tipos de partículas: prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons estão no meio do átomo e formam um núcleo atômico, enquanto os elétrons giram ao redor do núcleo atômico. Materiais condutores são aqueles materiais que conduzem a eletricidade. Por exemplo, todos os metais, tais como ferro, alumínio, ouro e prata, são condutores de eletricidade. Também conduzem a eletricidade materiais como galho verde e água de torneira. Após uma tempestade, pode acontecer de algum fio de eletricidade cair numa poça de água. Se uma pessoa caminhar numa poça dessas, ela será eletrocutada. E se alguém tentar tirar o fio elétrico com um galho verde, ele também será eletrocutado, pois galho verde também conduz a eletricidade. Aliás, isso já aconteceu várias vezes. Esta imagem está mostrando 6 átomos. A corrente elétrica acontece quando os elétrons pulam de um átomo para o outro. A flecha vermelha está apontando para um desses elétrons pulando de um átomo para o outro. Esses elétrons pulando de um átomo para o outro formam uma corrente de elétrons, chamada de corrente elétrica. Veja se nesta animação você consegue ver elétrons pintados de vermelho pulando de um átomo para outro. Esses são os elétrons que formam a corrente elétrica. Também existem materiais que não conduzem eletricidade. Esses materiais são chamados de isolantes. Exemplos de materiais isolantes são a borracha, o plástico e a porcelana. Nos materiais isolantes não há corrente elétrica porque os elétrons não passam de um átomo para o outro. Nesta animação você consegue ver elétrons passando de um átomo para o outro? Pois é, não há nenhum. É por isso que esses materiais são isolantes elétricos. Agora, vamos ver outro assunto. Esta é uma lâmpada incandescente. Você sabe como uma lâmpada incandescente funciona? Essas lâmpadas eram bem comuns alguns anos atrás, mas hoje estão sendo substituídas por lâmpadas de LED, que gastam muito menos energia, pois esquentam muito menos. Veja agora esse vídeo do Manual do Mundo mostrando como você pode fazer uma lâmpada incandescente em casa. Hoje eu vou ensinar a fazer uma lâmpada incandescente em casa. Para fazer essa experiência você vai precisar de coisas muito fáceis de encontrar. Vai precisar de um apoiozinho, esse apoiozinho aqui é um copinho de isopor pequenininho. Vai precisar de fita adesiva, de grafite 0.5 e vai precisar também de fios que tenham um jacarezinho na ponta. Se você não tiver o fio com jacarezinho, você pode improvisar com um prendedor, colocando o fio lá onde o prendedor dá aquela mordida. E é claro, para fornecer energia para nossa lâmpada, eu vou usar aqui 8 pilhas grandonas, essas aqui são pilhas D. Eu vou começar prendendo os 2 jacarezinhos aqui no apoio, vou fazer isso usando a fita adesiva, e depois já vou prender o grafite aqui na ponta dos jacarezinhos e colocar o vidro em cima. A lâmpada tá pronta, eu sei que vai ter gente aí que vai querer que eu ligue isso aqui na tomada, mas eu não vou fazer isso, porque a tomada fornece muito mais energia do que eu preciso, e isso aqui pode ficar muito perigoso. Então o que eu vou fazer é usar as nossas queridas pilhas D. Eu vou colocar o positivo de um no negativo da outra e vou prendendo com fita adesiva para elas ficarem bem juntinhas. As pilhas foram ligadas em série, eu tenho aqui 12 volts. Para fazer a lâmpada acender, é só eu conectar o polo positivo numa ponta do fio e o negativo na outra ponta. Vamos apagar a luz e ver se essa lâmpada funciona.
E agora, bora entender o que essa lâmpada tem a ver com essa aqui. O que a gente fez aqui é um circuito elétrico. Um circuito elétrico é mais ou menos como um circuito de corrida. Os elétrons saem de um polo da bateria e vão até o outro, passando por esses fios. Só que no meio a gente colocou uma resistência. A resistência é alguma coisa que dificulta a passagem dos elétrons, como se fosse uma lombada lá no circuito de corrida. E essa resistência era o nosso pedacinho de grafite, de carbono. Na hora em que a energia elétrica passa pelo grafite, ela faz o grafite ficar muito quente e aí ele começa a emitir luz. E é exatamente isso que acontece na nossa lâmpada incandescente. Só que em vez do grafite, aqui dentro existe um fiozinho de metal chamado tungstênio e é ele que funciona como resistência. E a nossa lâmpada caseira não vai durar tanto quanto uma lâmpada comum, principalmente porque o grafite começa a queimar no meio da experiência. Ele vai reagindo com oxigênio e ele vai se consumindo até ele ficar desse jeito aqui e perder o contato. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Como funciona uma lâmpada incandescente? As flechas vermelhas mostram o movimento dos elétrons. Os elétrons saem sempre pelo lado negativo da pilha, entram por baixo da lâmpada e seguem por um cabo metálico até chegar no filamento. Ao chegar no filamento, a corrente elétrica esquenta esse filamento a mais de 3.000 graus, o que faz esse filamento brilhar e produzir luz. Para o filamento não derreter, ele precisa ser feito de um metal chamado tungstênio. Se fosse feito de ferro, ele derreteria na hora, pois o ferro derrete a cerca de 1.500 graus. Este é o metal tungstênio. Ele é muito resistente e só derrete a mais de 3.400 graus Celsius. Depois de passarem pelo filamento, os elétrons seguem por outro cabo, que está conectado com a rosca da lâmpada. Então os elétrons seguem por este fio até o polo positivo da pilha. Pergunta: por que os elétrons não passam diretamente dessa parte da lâmpada para essa parte da lâmpada? Isto é, por que os elétrons não tomam um atalho? Isto acontece porque esses materiais verde e preto da lâmpada são isolantes e não deixam os elétrons passarem. Então, os elétrons são obrigados a passar pelo filamento. E por que existe esse vidro em volta da lâmpada? Podemos descobrir isso ligando uma lâmpada sem esse vidro. Vamos ver o que acontece. O filamento de tungstênio queimou na hora. Esse vidro protege o filamento do oxigênio que existe no ar. Dentro do vidro de uma lâmpada não existe oxigênio, apenas gases que não queimam nada, tais como argônio e nitrogênio. Observe esses circuitos e tente descobrir quais deles conseguiriam acender a lâmpada. Será que o circuito A conseguiria acender a lâmpada? Ele completa todo o caminho necessário. Então conseguiria acender a lâmpada, sim. E o circuito B conseguiria acender a lâmpada? Neste circuito sequer há fio saindo do polo negativo da pilha, então não acenderia. E que tal o circuito C? Ele conseguiria? Não, ele não conseguiria, pois os dois fios tocam a rosca da lâmpada e nenhum está ligado embaixo, então o circuito C não acenderia. E que tal o circuito D? Ele conseguiria acender a lâmpada? O circuito D forma todo o circuito necessário para os elétrons passarem do polo negativo da pilha para o polo positivo da pilha. Portanto, o circuito D acenderia sim. E o que você acha do circuito E? Bom, o circuito E não tem nenhum fio saindo do polo negativo da pilha, então ele não acenderia a lâmpada não. Por último, o que você acha do circuito F? O circuito F conseguiria ligar a lâmpada? É lógico que não conseguiria, pois os dois fios que saem da pilha estão ligados embaixo da lâmpada, e nenhum está encostado na rosca metálica da lâmpada. Portanto, o circuito F não conseguiria ligar a lâmpada. Agora, analise esse circuito elétrico e responda. Será que este circuito elétrico conseguirá ligar a lâmpada assim do jeito que ele está? O que você acha? É claro que não conseguirá, pois a chave interruptora precisaria ser baixada. Essa chave interruptora é bem parecida com a chave interruptora com a qual você liga e desliga a luz do seu quarto. Bom, agora vamos mudar de assunto. Você sabia que nos livros técnicos os circuitos elétricos são mostrados na forma esquemática? A lâmpada é mostrada com esse zigue-zague aqui. A chave interruptora é mostrada assim. A pilha é mostrada com esse símbolo aqui. Agora, analise esse desenho esquemático e responda. Por que no desenho esquemático há dois desses símbolos de zigue-zague e não apenas um? Logicamente, é porque neste circuito existem duas lâmpadas. Agora, vamos mudar bastante de assunto. Você sabe o que é um eletroímã? Um eletroímã é um ímã que pode ser ligado e desligado à vontade. Quando se coloca eletricidade nele, o ímã liga. Quando se desliga a eletricidade, o ímã desliga e deixa as coisas caírem. Um eletroímã é simplesmente um fio de cobre esmaltado enrolado ao redor de um prego ou outra coisa de ferro e ligado a uma pilha. Fio de cobre esmaltado é igual a qualquer fio de cobre, mas sua capa é feita de um esmalte muito fino, ao invés de ser feito de uma capa de borracha ou de plástico.
Veja neste vídeo como fazer um eletroímã. Isso pode ser feito numa feira de ciências. Hoje eu vou mostrar como fazer um eletroímã, ou seja, um ímã elétrico que pode ser desligado e ligado. Ou ligado e desligado. Bom, para isso você vai precisar de um prego grande é melhor. Vai precisar de 2 pilhas, eu estou usando aqui pilhas D, que são essas gigantonas aqui. Você pode usar uma pilha menor, mas quanto mais forte a pilha, melhor. E também estou usando um pouquinho de fio, esse fio esmaltado aqui, o ideal é usar esse tipo de fio. E esse fio pode ser encontrado dentro de motores velhos, queimados, que não se usa mais. Esse aqui eu peguei dentro de um liquidificador que eu achei jogado no meio da rua. O primeiro passo é você enrolar o fio de cobre em volta do prego. Para isso você deixa sobrando uns 20 centímetros de fio e começa a enrolar com muito cuidado para ficar bem bonitinho em volta do prego. O ideal é enrolar pelo menos umas 2 camadas de fio em volta do prego. E aí você deixa sobrando também 20 centímetros no final do fio. O próximo passo é raspar a ponta do fio com uma lixa, porque esse fio ele tem um verniz que está em volta e você precisa deixar o fio exposto. O básico do eletroímã está feito. Agora, no meio do caminho, vamos dar uma testada para ver se está funcionando. Mas vamos dar uma melhorada nesse negócio aqui. Então vou prender a pilha de um jeito um pouco mais decente e colocar um interruptor no meio. E olha só como ficou. E o que será que acontece se a gente usar esse eletroímã para pegar ferro fluido? Bom, melhor trocar de roupa, porque da outra vez vocês viram o que aconteceu. E é claro, você vai querer saber como o eletroímã funciona. Primeira regra: sempre que existe corrente elétrica passando num fio, vai existir um campo magnético que é criado em volta desse fio. O que é isso? Isso quer dizer que o fio é transformado numa espécie de ímã. Vou imaginar que esse prego aqui seja um fio. Você está vendo o fio aqui, um fio imaginário que está correndo aqui. Vai existir um campo magnético circular em volta dele. Mas isso é o que acontece com um fio. E se a gente pegar esse fio e enrolar o fio várias vezes? Vai ter um campo magnético que vai passar sempre nessa direção aqui. E você já deve ter percebido que, no geral, o campo magnético vai ficar assim, nessa direção. E quando a gente pega um prego e enrola o fio em volta dele várias vezes, o campo magnético vai ficar na direção do prego, transformando esse prego num grande ímã. E você deve estar se perguntando o que eu tenho a ver com esse eletroímã. Bom, primeira coisa, todo motor elétrico é feito de eletroímãs. E os geradores também usam os mesmos princípios físicos dos eletroímãs. E toda a caixa de som nada mais é do que um eletroímã ligada num pedaço de papelão. Se você quiser lembrar de um exemplo bem simples de eletroímã, é só lembrar que em alguns filmes tem um guindaste no ferro velho que puxa os carros para cima e joga para os carros serem moídos. Aquele guindaste que consegue puxar o carro e depois soltar nada mais é do que um eletroímã gigante que é ligado na hora que puxa o carro e desligado na hora de soltar. E uma última coisa, uma dica para você fazer seu eletroímã: não deixe o eletroímã ligado o tempo inteiro, porque ele vai esgotar a bateria muito rápido. O ideal é você deixar ele ligado por uns 5 segundos e ir desligando, porque senão a bateria acaba. Outra coisa, é bom você colocar um interruptor, porque se você colocar o dedo aqui em cima muito tempo ligando o eletroímã, isso aqui vai esquentar e pode queimar o seu dedo. Agora chegou a hora de nossa experiência. Essa experiência deverá ser feita em grupos de no máximo 3 alunos. Cada grupo receberá um kit contendo um LED, 2 pilhas, uma lâmpada bem pequena, um motor elétrico e 4 fios. Os desafios são ligar uma lâmpada com uma pilha, ligar um LED com 2 pilhas, ligar um motor elétrico com 2 pilhas e ligar o LED girando o motor elétrico. Vamos fazer uma prévia das experiências. Você acha que a lâmpada será ligada desta forma aqui? A resposta é sim, ela ligará. E desta forma ligará? Não, desta forma não irá ligar. E desta forma irá ligar? Não, também não irá ligar desta forma. E assim a lâmpada ligará? Sim, desta forma ela irá ligar. Para ligar o motor elétrico, você deverá ligar as pilhas assim?
Será que assim funcionará? Lógico que não funcionará, pois as pilhas estão ligadas polo positivo com polo positivo, e isso não dá certo. É bom saber que a parte da pilha que tem essa saliência é o polo positivo da pilha, e a parte sem saliência é o polo negativo da pilha. Para ligar o motor elétrico, você precisará ligar as pilhas desse jeito: polo positivo da pilha ligado ao polo negativo da pilha. Agora sim, as pilhas conseguirão ligar o motor elétrico. Já o LED tem algumas peculiaridades. Se você observar bem, verá que o LED tem uma perninha mais longa. Essa perninha mais longa deve ser ligada ao polo positivo da pilha, e a perninha mais curta deve ser ligada ao polo negativo da pilha. Portanto, será que assim como está, as pilhas conseguirão ligar o LED? É lógico que não. Para ligar o LED, as pilhas deverão estar ligadas assim. Agora, a perninha mais comprida do LED está ligada ao polo positivo da pilha. Agora funcionará. Por último, você deve ligar o LED usando apenas o motor elétrico. Para isso, basta girar o motor elétrico nesta parte aqui. Gire bem rápido. O motor elétrico também é um gerador elétrico e gera eletricidade quando você gira essa parte dele. Após a experiência, coloque todos os materiais do kit de volta no saquinho. Coloque um papelzinho com os nomes dos integrantes do grupo dentro do saquinho e devolva ao professor. Após isso, pegue as folhas de exercícios e bom trabalho!